Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do O Vinho Chegou. Ouvindo aqui um pouquinho de música, um pouco de Pink Floyd, Learning to Fly. Vamos esperar o pessoal entrando, a gente poder conversar hoje. O tema vai ser sobre viagem, sobre enoturismo. Nós vamos conversar com um casal, vai falar um pouco pra gente sobre enoturismo, sobre viagens, principalmente aqui no Brasil, vai ser bem legal. Boa noite, galera que está entrando. Vamos lá, esperar um pouquinho, o pessoal entrando. Boa noite, Cris. Todos estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Vamos lá, vamos entrar agora, conectar agora com a Vanessa e com o Flávio, da Starway Viagens. Porque a música. Segunda conexão. Só um minuto, gente. Boa noite, Mark. Oi, Maravilha. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Você Muito ouve bem. a gente bem também? Também, está ótimo, perfeito. Ai, que legal. Um prazer estar Maravilha. com você hoje à noite, Mark. Eu digo, o prazer é todo meu, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Antes de mais nada, a Vanessa e o Flávio são nossos vizinhos aqui de baixo, né? Então, literalmente uma live do prédio aqui, né? E vamos bater um papo legal agora sobre viagens, sobre enoturismo, né? Conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Vamos lá, Vanessa. Então, queria saber um pouco, pessoal, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, qual que de fato é o objetivo da Starways. A Starways, ela nasceu na verdade, uma virada de chave aqui dos dois, né? Do casal. Eu com vontade de fazer algo diferente na vida, mas resolvemos pegar aí o know-how e a experiência do Flávio, de mais de 35 anos de experiência no turismo. Não pode falar muito, senão denota a idade, né? Sim. E também do intercâmbio, né? E aí só que a gente quis renovar um pouco a questão da marca, trabalhar um pouquinho alguns conceitos. Então, ela nasceu mesmo para proporcionar experiências memoráveis, né? Transformadoras, inclusivas. Então, a inclusão e a sustentabilidade são dois pontos fortes na Starways, né? Fazemos roteiros personalizados, gostamos de deixar esse legado sustentável durante todo o percurso dos nossos passageiros, né? E aí a gente trabalha tanto com roteiros locais, né, como foi agora mesmo durante a pandemia, com bastante segurança, o programa Nós as Mulheres. Assim que as situações melhorarem, né, assim, em relação a isso, a gente pretende fazer outras questões em relação ao turismo local, porque tem paulistano que não conhece São Paulo, né? Então tem É verdade, é verdade. Para se descobrir mesmo dentro da própria cidade. O turismo nacional, que é o que vai estar mais em alta agora nos próximos meses, por conta das fronteiras fechadas. Então, o que a gente vai falar hoje, né, tem muito a ver com isso, é o que tem sido mais procurado. E os internacionais, assim que as fronteiras abrirem. Então, na questão dos internacionais, a gente oferece agora o planejamento, porque até a pandemia trouxe muito essa questão de que o turismo precisa ser muito bem elaborado para a gente não passar perrengues por aí, né? Então, a gente está já construindo aí essa possibilidade aí de ajudar as pessoas a sonharem, né?
com a próxima viagem, aquele próximo destino. E só para completar em relação ao público que a gente atende, a gente gosta muito de trabalhar com famílias, né? Então, a família tem aquela particularidade de você montar um roteiro que agrade as crianças, que os pais também possam descansar e muitas vezes uma atração que a avó também possa estar junto. Então, a gente gosta muito desse mix aí dos passageiros, né? Mas poder oferecer esse momento juntos, né? Com todos juntos. As mulheres que viajam sozinhas, também esse é uma fatia aí do mercado que eu particularmente gosto muito de trabalhar, para dar esse carinho, esse cuidado, né, que a mulher merece, de acordo com o destino que ela escolhe, ela tem umas atenções, uns cuidados maiores que precisam ser tomados, então a gente está bem preparado para essa questão. E também o 40 a mais e o 50 a mais, né? Então não é aquela viagem da terceira idade só, não, é a viagem específica, com foco, com tema, né? Um pouco também do que a gente vai falar hoje com o tema do vinho. O que eu acho, assim, o que eu acho muito interessante da empresa de vocês é o fato de fazer um intercâmbio, não só... Quando eu penso em intercâmbio, eu penso em adolescente, né? Em criança. Não, vai para o high school, vai estudar inglês fora, mas fazer um intercâmbio mais adulto, puxa, olha que experiência, né? E a gente tem muitas, enfim, até falando até das mulheres, muitas mulheres que, enfim, são solteiras, aí não tem compromisso nenhum e querem, de fato, conhecer o mundo, né? Se ter um pouco mais de contato com outras culturas. E, assim, isso eu acho um trabalho sensacional. O intercâmbio, Marco, ele evoluiu muito também, né? De uns anos para cá. Ele se popularizou muito. E hoje, as opções de intercâmbio, muita gente não conhece a variedade que se tem no mercado de intercâmbio mundial, né? É uma indústria hoje bastante Sim. forte e que engloba o mundo todo, né? A gente fala, às vezes, eu vou fazer um intercâmbio, né? A gente tem essa primeira visão de que o intercâmbio é para pessoas mais jovens, não só adolescentes, mas mais jovens, né? Entre 20 e 30 anos, o que hoje já não é uma realidade. Você tem nas escolas hoje uma gama de programas feitos para a família. Tem uma escola em Londres, por exemplo, que vai com os teus filhos a partir de 3 a 4 anos, eles cuidam dos teus filhos e os adultos podem estudar numa escola ali próxima. Uma escola, inclusive, que chama Escola, em Londres, né? O nome dela é Escola com K. Onde ela tem uma área só para crianças, né? E ao lado tem uma escola para os adultos. Então, a própria família pode estudar junto, né? Próximo, né? A Vanessa estava comentando de viagens para mulheres, e nós aqui conhecemos muito, assim, nós no Brasil aqui, nós temos a nossa cultura, assim como outros países têm as suas culturas próprias, que são muito diferentes, eventualmente, das nossas. E nas escolas hoje, elas têm, inclusive, programas só para mulheres, né? Isso Sim. não é uma coisa que reflete tanto, não é alguma coisa tão ligada à nossa cultura, mas quando a gente pensa que o intercâmbio é o encontro de pessoas do mundo todo, não é, ele vai muito além do que eu vou para aprender um idioma, né? Ele vai para vivenciar, ele vai para o intercambista, ele vai vivenciar ter uma experiência diferente, né? E, por exemplo, Troca de culturas, né? é uma troca de culturas. Então, Sim. é uma oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, uma viagem para mulheres, né? Existem escolas que têm as mulheres do Oriente Médio que ainda estão se aculturando, né? Apesar do mundo globalizado, muitas delas estão se aculturando a este mundo ocidental, né? Então, isso existe também, né? Então, assim, é muito rico mesmo, né? Programas para 50 mais, classes exclusivas para 50 mais, onde você pode fazer os passeios, né? De acordo com o teu gosto musical, gosto gastronômico, fazendo amizade com gente do mundo todo. Hoje isso não é mais assim, nós não vamos ser, né, nós assim, não vou ser o tiozão lá no meio de um monte de gente no intercâmbio, né?
Não. Né? Até Aí é nessa ideia que entra a consultoria. Quer dizer, qual é a escola que oferece isso que realmente a gente pode confiar? Né? Existe sazonalidade, os períodos, né? Os períodos mais de férias, que mudam um pouco no hemisfério sul, no hemisfério norte, na questão das férias escolares, quando as famílias podem viajar, né? Quando tem mais jovem. Né? Então, tem destinos que realmente, se a gente for estudar em julho em Malta, por exemplo, fazer um curso de inglês, a possibilidade de virar um tiozão e uma tia vai ser grande. Né? Então, nessa hora que a gente trabalha com a consultoria, apresentando todas as possibilidades para que a pessoa faça uma viagem mais de acordo com aquilo que ela espera. Né? Sim. Então, essa é a nossa missão, vamos dizer assim. Né? Nossa. A opção ideal para o nosso intercambista. Né? Só fazer uma parêntese, desculpe, até para o pessoal que está ouvindo a live, eu esqueci de falar, a Tatiana, minha esposa, ia participar da live, mas enfim, ela está fazendo um curso online e ela não pode estar presente. Então, peço desculpas aí aos telespectadores que estão ouvindo, que viram o anúncio que a Tati ia participar comigo, mas ela não vai estar presente. Talvez ela dê uma passada daqui a pouquinho, tá? Mas é isso, só queria dar esse recado que eu tinha esquecido. Ó, falha minha, desculpa aí. Ela me deixou em desvantagem aqui. Eu vou ter que representar fortemente aqui a classe. Vamos brindar com o nosso vinho da noite? Vamos lá. Vamos brindar? Então nós vamos tomar hoje, né? Na verdade, é um vinho de Flores da Cunha, da vinícola Salvatore, chama Casa Salvador Vinho, é um Merlot. Porque aqui a gente não é muito expert, né? O meu eu já deixei aberto, viu? Então, a gente também ia deixar aberto. Aí a gente falou, não vamos fazer tudo ao vivo, né? Não, mas tem que fazer ao vivo, tá certo. Eu que já deixei aberto, né? Muito bem. Foi fácil hoje. Bom, obrigada. Que delícia, hein? Saúde. Saúde, Mário. Como eu diria em francês, né? O nosso lema aqui te fala santé, né? Em francês. Santé. Saúde. Saúde. Falando até um pouco do vinho, ele é um vinho, assim, bem fácil assim, de beber, né? Até para o nosso paladar brasileiro. O Merlot é uma uva que mais se adaptou bem ao Brasil. Ele tem, assim, um leve toque de ameixa, um pouco de mentolado também. Se vocês sentirem no nariz, se vocês fizerem o exercício do olfativo, tem um pouco de ameixa e de mentolado, que eu acho bem legal. E quando ele, na boca, ele é um vinho leve, mais fácil de beber. Não sei se você sabe o que é tanino. Sim, mas eu gosto de ouvir suas explicações, Mark. Não, eu falo que assim, por que a gente gosta bastante desse vinho? Por que o Brasil gosta muito desse vinho? Além de ser uma uva que deu certo aqui, que se adaptou super bem ao nosso clima, ele é um vinho que não tem taninos muito agressivos, né? Tanino mais leve, ou seja, aquela secura que a gente tem na boca, a gente sente mais leve, mais macio, né? Então, é um vinho mais redondo para beber. E essa opção eu adoro, é uma delícia. Muito bom. Muito gostoso mesmo. E aí, falando só, antes de voltar aí para o nosso bate-papo, falando só uma palhinha aí de harmonização, um detalhe, desculpa, esse final de semana a gente pediu uma pizza, eu tomei esse mesmo vinho, e a pizza foi metade de abobrinha e outra metade com presunto de Parma. E é a tal da harmonização, né? Esse vinho é um vinho que vai muito bem com pizza, né? Porque ele é mais leve, a maioria das pizzas não são tão, como eu diria assim, encorpadas. E a parte que eu comi com o presunto de Parma foi super bem. Só que quando eu comi o vinho junto com a parte da abobrinha, a abobrinha é muito leve e o vinho acaba atropelando, né? Então, assim, a gente fala de harmonização, ou seja, um vinho certo para o prato certo.
E eu acho que foi melhor a questão do pedaço que tinha presunto de Parma do que da abobrinha. Só isso. Só queria dar um leve comentário aí, desse vinho aí, de uma harmonização que eu fiz no final de semana. Ah, eu E adoro aí, explicações, Mark, porque assim, confesso que aqui, assim, eu gosto de vinho, mas sempre esse detalhe da harmonização faz toda a diferença, né? Porque principalmente na hora da gente sentir assim, o vinho e a comida tem que estar na mesma, vamos dizer assim, no mesmo teor, né? A gente não pode ter sim. um alimento muito forte e o vinho muito forte, né? Assim, dar aquela equilibrada nos sabores para um ressaltar o sabor do outro. Acho que é mais ou menos isso, né, Mark? Tem uma palavra em espanhol que eu gosto bastante de harmonização que chama maridaje, né? De combinar o vinho com a comida. Eu acho bem interessante. Exato. Mas assim, o que eu falo também para as pessoas, às vezes, de repente o vinho não combina com aquela comida, mas está num ambiente tão legal, tão gostoso, que o vinho vai que uma maravilha. Eu acho que é exatamente como a viagem, né? Uma viagem, isso mesmo, ó. Eu gosto muito, assim, a gente aqui carinhosamente fala, monta roteiros, né? Que a gente chama de slow travel, né? Por que a gente fala esse conceito, vamos dizer assim? Porque a gente gosta de visitar, de oferecer para os nossos clientes essa degustação do destino mesmo, né? Então, você poder ver talvez menos lugares, mas você se aprofundar mais naquele lugar, você prestar mais atenção numa arquitetura, num campo. Os passeios em vinícolas favorecem muito essa questão, né? O Flávio que gosta de falar bastante dessa questão desse modo de viagem, né? A gente incentiva muito. É um conceito que está crescendo muito no mundo todo, né? O conceito do usufruir mais da viagem, né? Existem várias formas de se viajar, né? Uma delas é aquela que a gente monta o roteiro, otimiza o tempo para otimizar o financeiro, né? O quanto nós vamos gastar e o tempo que eu tenho de férias. Quer dizer, eu tenho só tantos dias, mas eu quero conhecer tudo. E, no fim, a gente acaba não conhecendo tudo adequadamente, né? Porque Não assim, aproveita nada, né? porque da mesma forma, fazendo um trocadilho com o vinho, né? O vinho é uma bebida, né? Que não é uma bebida que a gente vai ficar virando, né? Não é uma cervejada com os amigos, quer dizer, é algo que tem uma história, tem uma tradição e tem uma maneira de se apreciar, né? A viagem verdadeira também é assim. Ela vai além do ponto turístico, né? Ela vai como se fosse a degustação do local, né? Sentir um pouco mais aquele local, né? Quando a gente escolhe um hotel para a gente ficar, é muito legal que a gente usufrua um pouco, mesmo que seja um hotel mais simples, né? Desde que ele seja aconchegante, desde que ele seja limpo, que ele seja bom, né? A gente não vai precisar fazer o café da manhã, a gente tem um café da manhã. Quando a gente tem esse tempo maior, né? Esse período de usufruir, a gente pode sentar e usufruir daquele café da manhã, né? O duro é quando tem o guia ali do lado chamando a gente assim, o ônibus já está lá na porta, o motorista vai embora, né? E a gente vê gente jogando guardanapo e limpa a boca e sai, não dá tempo nem de escovar os dentes, voltar para o quarto. Então, assim, existem maneiras de se fazer e usufruir de uma forma mais tranquila uma viagem, né? As pessoas, às vezes, não atinam para alguns pequenos detalhes, principalmente em relação ao custo de uma viagem, né? Que nós temos o custo da alimentação, nós temos o custo do hotel, nós temos o custo dos transportes, nós temos o custo com a passagem aérea, né? E quando a gente coloca 2 ou 3 noites a mais de hotel, que acaba sendo algo mínimo perto dos demais Sim. custos que nós temos, principalmente com a questão do custo do transporte aéreo, às vezes chega a ser até 50%, 40%, 50% do valor de uma viagem, eventualmente, né? E quando a gente coloca isso, eu gosto até de fazer uma brincadeira, né? A gente viaja, vai lá para um destino mais distante, para o exterior, por exemplo,
E aí a gente não vê tudo, a gente volta e fala, "Ai, mas eu não fui ali, não fui aqui", eu converso com um amigo que já foi, ficou mais tempo, aí a gente até brinca, fala, então, agora para você voltar, né? Quanto que vai custar para você ver só aqueles 2 lugares que faltaram aqueles 2, 3 dias, né? E aí, O tal da viagem, de né? bater os pontos, né? De você fazer os roteiros que já são feitos e você não aproveita, você só vai com o intuito de marcar, eu fiz isso, isso, isso e já resolvi minha viagem. Não, mas não aproveitou nada. A questão de usufruir um pouco mais, né? Ir no mercado, ir num bom restaurante, mas usufruir daquele bom restaurante, né? O que adianta ir num bom restaurante com uma comida típica, tradicional do local e ter que comer rápido porque o ingresso do outro lugar lá precisa entrar numa outra atração. Então, quando a gente às vezes planeja com uma certa folga entre o que as pessoas querem visitar e o que querem conhecer, né? Às vezes é um custo que ele é muito baixo perto do investimento total da viagem. E depois, para voltar lá para ver, né, fica um pouquinho mais caro, né? Então, vale a pena esse planejamento, né, adequado de um roteiro turístico, né? Para poder curtir mesmo, como vinho. Né? Eu costumo falar, né? eu costumo falar que assim, a gente tem que viajar e a gente tem que se sentir local por um dia. Então você tem que chegar num lugar e fazer de conta que você mora naquela cidade. Fala, não, hoje eu vou passear como se eu fosse morador daqui. Sentir no supermercado, ir no mercado, enfim, sentir os aromas, né, como a gente fala também, né, até almoçar, não só em restaurante turístico, né, porque a gente sabe que restaurante turístico tem muita pegadinha, mas naquele restaurante que o rapaz do hotel indicou que é dos locais, e esse é o melhor. Eu acho que esse que é o grande segredo, né, de aproveitar bem uma viagem, enfim. Com certeza, até porque, né, Mark, hoje em dia com a tecnologia, a gente tem, assim, tours virtuais de pontos turísticos na palma da mão, né? Mas Sim. a atmosfera que você está falando, então, assim, o cheiro, né, os sabores do local mesmo, estando lá é que você, que faz toda a diferença. E é isso, é você ir onde o local vai. Então, aquele salgadinho da esquina, né? Então, se é para fazer uma refeição rápida, né? Onde que o local ali mora, né? Onde que ele come um salgadinho para poder tocar no meio da tarde, para tocar para outro passeio? Onde que é o mercado? Então, assim, é muito gostoso ir em locais que tem feiras, né? Que você vai ver aquelas frutas locais, dependendo do local onde você está, as cores, né, das frutas chamam muito a atenção. Como aquilo é exposto, né, na feira, assim como para quem é de fora, uma feira de São Paulo também é bastante atrativa, né, porque tem as suas particularidades, no mundo todo é assim. Então, como essa pessoa faz, como que ela compra, como que ela... Isso é que é legal da viagem, porque essa forma de conhecer a cultura local, que a gente acredita muito na Starways, que isso é que traz o diferencial. Porque aí você conhece o diferente, você tem uma tolerância maior, né, entre as pessoas, entre os povos. Então, quanto mais conhecer o diferente, porque as pessoas só são diferentes porque estão em regiões diferentes e os costumes foram se diferenciando, né? A nossa origem é a mesma. Então, isso é que nos torna mais próximos e traz muito mais essa paz mundial, né? Agrega muito nesse valor. Hoje tem um conceito muito legal, que está crescendo também, que é a viagem com pessoas locais, do local, né? Chamado Tour by Locals. Né? Então, não é o guia tradicional que mostra aqui, esta igreja foi construída no século XVIII, assim, assim, assim. Isso também é bacana, isso também é legal a gente conhecer. Né? Mas existem, inclusive, programas onde a pessoa faz um call, aqui ainda no Brasil, com o guia local de lá, que conversa com a pessoa antes, e é uma pessoa do local mesmo, não é um guia profissional, que vai levar e passear lá. Né? Então, são conceitos que tornam a viagem mais autêntica, mais próxima das pessoas, mais próxima do estilo de vida, e de maneira nenhuma se tira a possibilidade de visitar as grandes atrações da cidade.
se torna mais autêntica, com informações não só as turísticas, mas a vivência daqueles lugares lá, com pessoas Sim. locais que estão ali com você junto, né? Então, hoje tem muita coisa mudando, muita coisa diferente no turismo, né? Para ter uma vivência autêntica mesmo. Né? E agora, depois da pandemia, eu acho que muita coisa vai mudar também, né? Enfim, a gente não sabe ainda muito bem, mas... Sim. Com certeza. Os O caminhos... jeito de viajar mudou. Né? Já está acontecendo, inclusive. Esses movimentos todos já estão acontecendo, né? Essa questão de usufruir mais, de poder curtir, de poder se relacionar mais. Nós estamos todos dentro de casa, as pessoas querem se relacionar, né? Uma outra coisa que deve crescer muito agora, depois da pandemia, né, é a questão desse turismo local mesmo. Então, outras cidades também, no entorno daquelas que eram mais famosas, vamos dizer assim, vão ter os seus atrativos turísticos, porque a gente não vai mais ter, vai ter muito menos aglomerações, mesmo depois de vacinas e tudo mais, a gente vai passar por um período assim bastante diferente em relação a isso. Então, as cidades de entorno vão acabar mostrando as suas belezas também, os seus atrativos também, né? A gente vê aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, já tem cidades que já estão começando a se movimentar em relação a isso, e esse é um movimento que vai sendo no mundo todo, né? Então, não é só aquele local, só as capitais, ou só, né, aquelas cidades mais afastadas, que também têm as suas belezas. Muita coisa vem de turismo ligado a turismo ecológico, a turismo rural, né, de preservação. Isso vai estar muito em alta, assim, pós-pandemia, né? Outra coisa que a gente preza muito, que nós estamos, inclusive, estudando bastante, quando a gente recebe alguém na nossa casa, né, nós recebemos alguém na nossa casa, o que nós queremos? Né? Nós não queremos que a pessoa, né, jogue uma coisa no chão, a gente não faz isso. Né? E a mesma coisa com esse novo turismo que está nascendo, inclusive crescendo demais agora nesse período de pandemia. Está havendo uma mudança de conceito, que o próprio destino quer um turista mais consciente, quer um turista amigo, né? Que vai respeitar aquele destino, que vai procurar, ele está viajando para lá, ele tanto vai ser acolhido como ele vai acolher. Né? Então, essas experiências acabam sendo tão enriquecedoras, né? Mais íntimas com as pessoas locais, né? Que a gente acaba trazendo para dentro da gente aquela, né, aquela sensação de realmente ter estado no lugar, né? Então, essa questão do turismo consciente por parte de todos, não só do destino. Tem destinos hoje que eles simplesmente limitam o número de turistas no local. Né? Porque o turismo verdadeiro, ele é bom para todos. Ele é bom porque ele nutre a comunidade local, né? Ele encanta o turista que está viajando, né? E todo mundo ganha, né? Com esse turismo mais sustentável, mais comunitário, vamos dizer assim. Né? Sim. Isso está bombando no mundo. Né? Antes da gente continuar, enfim, no nosso próximo tema, deixa só, porque tem uma perguntinha. Perguntaram se as vinícolas... Não estou enxergando aqui, Mark, as perguntas. Que bom que você... Espera aí. Eu estou vendo aqui do lado. Tem uma Amo Saudoces, ela perguntou o nome do vinho, né? O vinho é da Casa Salvatore, Vinícola Salvatore, o Merlot, de safra 2019. E teve uma pergunta perguntando se as vinícolas aceitam crianças nos passeios. Então... Sim, respondendo a pergunta, geralmente aceitam as crianças, sim. Quando tem degustação, a criança recebe uma taça com suco de uva, que é o tradicional. E agora eu vou pedir até para o Flávio falar um pouco mais sobre o nosso enoturismo, né? Enfim, vamos falar a parte gostosa, vamos viajar para o Brasil e degustando vinho, né? Mas com certeza, Mark. Quer ver, a região, tem várias regiões no Brasil, né? A mais conhecida, todos nós, a região
das Serras Gaúchas, do Rio Grande do Sul, né? Que tem, nossa, uma infinidade de vinícolas ali. E que o que é legal é que é um passeio para todo mundo, é um passeio para toda a família. Quer dizer, não só para o apreciador de vinho, realmente, que conhece um pouco mais, mas as crianças vão se divertir, né? As vinícolas são fazendas, a gente vivencia, visita a estrutura da vinícola, a gente fica em contato com a natureza, tem excelentes restaurantes, algumas delas têm até pessoas que acompanham as crianças, né? Então, é uma viagem, assim, sensacional. Quando a gente fala das Serras Gaúchas, quer dizer, a gente pega um avião, voa até Porto Alegre, mais 2 horas, por exemplo, a gente está em Bento Gonçalves, com milhares de opções, né? Hotéis, né? Hotéis, um mais lindo que o outro, né? Tem um hotel em específico, o Spa do Vinho, da Rede Marriott, inclusive. Ele está dentro de uma vinícola, ele está dentro do campo dele. Campo, né? Ali é uma... É uma cena de cinema, né? Você abre a janela do seu quarto, você vê uma vinícola. Você está dentro da plantação ali, né? Você está ali no meio, né? Então você vivencia aquilo de uma forma bastante forte, né? Então pode ficar hospedado lá e tem os programas de um dia também. Onde você faz um brinde no pôr do sol, no meio da vinícola, né? A vinícola está em volta, né? Ela está ali, as videiras, a plantação ali, está tudo em volta do hotel, né? Você passa um dia no hotel e tudo relacionado, né? É o vinho com uma boa gastronomia, com a natureza viva, A arquitetura também. A arquitetura linda e um passeio completo, né? Que cabe muito esse conceito do passeio mais slow, né? Tem outras cidades em volta, tem outras atrações além das vinícolas, né? Tem em Bento Gonçalves, tem o passeio de Maria Fumaça, que vai até Garibaldi, que logo na estação de trem em Bento Gonçalves já tem uma degustação de vinho, música italiana, eventualmente um pouco de música gaúcha, e essa música continua no trem, né? Em Garibaldi continua a festa. Então, são passeios que criança não quer andar numa Maria Fumaça a vapor, né? Por 2 horas. Então, que pode ser feito esse passeio descendo em Garibaldi, ficando um tempo lá, pode já retornar, né? E outros passeios muito legais que tem nas cidades vizinhas, né? Uma dica, por exemplo, é eventualmente estar de carro, né? Para quem gosta, quem não se incomoda em dirigir. Ou se não, tem os tours que a gente tem os passeios prontos, né? Onde não precisa se preocupar, vai ser transportado com transporte em vans, transportes privativos ou em ônibus, para toda aquela região, né? Que é uma região rica. A gente tem Gramado, tem Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul, Canela, Nova Petrópolis, Carlos Barbosa, enfim. Então é muito rica a região em termos de atração, né? Um local que foi ali, recebeu imigrantes italianos já da época ainda do século, né, 18, chegaram no final do século 1870, mais ou menos. Mais ou menos, em torno de 1875, exatamente. Nesse período, né? E ficaram lá e construíram aquela maravilha no Rio Grande do Sul, aquela região toda, né? Isso essa tradição se mantém até hoje, isso que é muito legal. Você consegue vivenciar esse espírito, né? Foi preservado, né? Como a gente fala dos sabores, quer dizer, o sabor do vinho e o sabor das pessoas também de lá, né? E tem uma outra questão que é muito forte lá, lembrando até da estrada que a gente, né, vai, por exemplo, de Gramado para Canela, muito próximo ali, que dependendo da estação do ano tem as hortênsias, né? Então é a estrada inteira azulada ali, né, arroxeada ali das hortênsias, campos de girassóis, né, Mark? Que também algumas vinícolas também oferecem essas maravilhas, né? Tem uma vinícola que chama Dom Giovanni, né? A Dom Giovanni, exato. Dom Giovanni, do Campo de Girassóis, linda.
e onde dá para fazer o piquenique, né? Então, você também tem várias opções da própria vinícola, né? Então, não necessariamente de se hospedar lá dentro, como o Flávio disse, mas também de fazer um passeio de uma tarde. Aí você pode fazer o piquenique bem recheado, uma tábua de frios ali bastante farta, né? Vamos dizer assim, para poder ir degustando cada um dos vinhos oferecidos. E como você disse, a possibilidade sim de estar com as crianças, né? Esse foi um assunto aqui, porque eu e o Flávio hoje à tarde falando aqui, né? Para a gente se preparando para a live, as crianças já antenadas aqui. Ah, mas a gente não pode, né? E aí tem o suco de uva, né? Então, realmente é um passeio que atrai, porque muitas vinícolas colocam apresentações culturais. Então, tem ali uma música, né? Uma apresentação. Acaba ficando um passeio bastante sensorial, vamos dizer assim. Isso tudo ajuda esse passeio ser muito mais memorável, né? Quanto mais sensorial ele for, mais a gente vai ter lembranças positivas dele, né? Eu tive a oportunidade de fazer a Pisa das Uvas, né? Na avenida que chama Cristófoli. Ficar, enfim, próximo a lá a São Bento. Desculpe, a Bento Gonçalves. E junto com a Pisa das Uvas, você tem música italiana, você tem um mini piquenique, né? Se degusta vinho. É uma experiência que eu acho que quem vai para o Sul tem que fazer. Não tem como escapar disso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu gosto sempre de dizer também que, assim, a viagem a gente sempre prepara, sempre pensando que tudo vai dar certo, né? Mas a gente, assim, a nossa função é alertar, né, exatamente das questões importantes para que tudo seja um sucesso, né? Então, vale lembrar sempre que esses momentos, esses passeios, vamos dizer assim, eles precisam ser agendados previamente, né? Nós estamos agora vivendo um momento bastante delicado. Sim. A maioria das vinícolas, dos passeios nas vinícolas estão fechados. Depende da semana, assim como aqui em São Paulo, né? Então, cada prefeitura aí tem a sua política, vamos dizer. Mas, quando abre, também tem uma restrição de número de pessoas que podem estar ao mesmo tempo. E mesmo em tempos normais, não é aquele passeio que você entra num grupo de 30 de uma vez, né, numa cave. Você faz em grupos pequenos. Então, é um passeio que você precisa ter certeza dele, agendar previamente, confirmar quando chegou, né, que está tudo certo, que vai ocorrer naquele dia. Principalmente agora nesse período, né, Covid, pós-Covid, a gente tem sempre que ter esse cuidado. Tinha aqui essa anotação em relação às crianças. Então, a degustação ela ocorre para pessoas acima de 18 anos. Mas também com toda essa... É importante a gente frisar, mesmo para as pessoas que não bebem, os adultos que não bebem, vale o passeio. Mas sem dúvida. Isso é importante frisar, porque às vezes a pessoa fala, a mulher gosta muito de vinho e o homem não gosta tanto, ou vice-versa, e fala, mas eu não vou com você porque é vinícola. Aproveite, porque realmente vale a pena a experiência, como você disse. Vai fazer a pisa da uva, vai sentir os vinhos, vai passear, vai ver a arquitetura. Muitas vinícolas são fazendas, né? Antigas fazendas da época dos italianos, enfim. Então, são construções lindas para se observar. A temperatura, né, Marcos? Quando a gente entra assim, para ver tonéis, para ver tudo isso. Sim. Gostoso, né? É um ambiente bastante atrativo. E eu acho que assim, a parte mais importante da viagem, na verdade, é o que está na memória, o que a gente guarda de memória. Então, eu acho que assim, uma viagem custa, enfim, tem o seu custo, sim, ela tem o custo dela, mas o que você traz de volta para sua casa, né, quando você volta para o seu lar, memória, isso não tem preço. E aí, eu também, quando a gente fala de vinho, a gente também fala de gastronomia, de sabores, né, de experiência, está tudo ligado. Eu sou um grande fã, enfim, e que nem eu costumo também falar, sempre bom também consultar, né, enfim, a gente de viagem, né, como o caso como vocês também, com a empresa de vocês, para ter aconselhamento para saber de como fazer, como não fazer. Agora, mais do que nunca, com a pandemia, será necessário entrar em contato e não
viajar sozinho, né? Com uma certa organização. A consultoria profissional. Essa questão do profissional, né, de viagem, existem, na verdade, duas formas, né? Existe a maneira de se comprar um pacote turístico, que são muito bons, né? Funcionam muito bem, né? Só que o pacote turístico, ele é um pacote geral, ele pode ser ótimo em termos de qualidade de transporte, em termos de hotelaria, em termos de passeio, ele pode ser ótimo. Mas as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm vontades diferentes, têm expectativas diferentes, né? Então, os roteiros hoje, a criação de um roteiro para cada família, ou um casal, ou para cada pessoa individualmente, esse é o trabalho que a gente faz, né? A gente pergunta mais do que oferece, né? Que tipo de hotel as pessoas gostam, né? E eu não estou dizendo em termos de 5 estrelas, 4 estrelas ou 3 estrelas, mas sim do charme desse hotel. E como ele é, quanto agradável. Tem pessoas que eu já vendi hotéis, a gente já vendeu hotéis, né? Eu sou do interior de São Paulo. Trabalhei no interior de São Paulo por alguns anos. E tinha o pessoal lá que eu vendi um hotel uma vez, inclusive que eu acompanhei um grupo de turismo para os Estados Unidos, um hotel maravilhoso, né? E o caipira lá não se sentiu bem, porque... Então, assim, a gente não consegue... Cada um é cada um, né? Cada experiência de vida, ou de viagem, ou sensorial, ou uma gastronomia, é de cada um de nós, né? Então, essa consultoria, vamos dizer assim, mais voltada para cada pessoa, pode fazer uma grande diferença, né? É aí que nós trabalhamos, né? Dando essas dicas, por exemplo. Fica mais 2 dias, né? O quanto vai subir no preço da viagem? Às vezes é irrisório. Tá? Muitas vezes o preço do hotel não é o mais significativo, né? E aí sim, você usufrui mais dessa viagem toda, né? E o tempo adequado de cada um também, né? Às vezes vai a avó, o vô, o pai, a mãe e as crianças. Cada um tem um ritmo de vida, cada um viveu de uma forma diferente. Uma pessoa de 60, 70, 80 anos, ela pode não querer sair correndo o tempo todo, né? Então, qual é o ritmo adequado para cada um? Né? O quanto vale, o quanto a pessoa vai trazer de memória e quanto ela vai trazer de sensação, o quanto ela vai trazer no coração também, de volta, né? Dessa vivência. O quanto ela foi acolhida. Ela deu tempo para que ela pudesse ter sido acolhida, ou ela comeu que nem um vento para chegar na outra atração, né? Então, essa vivência toda, né, é o que a gente vai conversar com cada um, né? Cada viajante quer conhecer o destino de uma maneira, né? Sim. De uma maneira diferente, né? É isso que nós procuramos fazer, ouvir para dar as opções, e depois as pessoas decidem de que maneira as pessoas querem realizar a sua viagem, né? Cada turismo tem sua proposta, né? Cada local, enfim, cada público procura alguma coisa diferente, né? É um meio, como explicar isso? É um mundo muito grande, né? Enfim, a gente tem uma diversidade aí de lugares, de religiões, culturas, né? É impressionante. Tudo bem. Mark, você falou, só para a gente finalizar, você falou aqui das memórias, né? Eu estou aqui degustando o seu vinho, aliás, muito obrigado, vinho maravilhoso. De nada. Estou degustando, delícia mesmo. E a taça que eu estou usando aqui foi de uma vinícola que eu visitei a turismo. Então, assim, exato. Então é gostoso. Essa a gente trouxe de lá. A gente lembra, né? A gente pega a taça ao vinho e lembra daquele dia que a gente estava lá e a apresentação que teve, quem estava junto com a gente, né? Então, isso faz parte da memória, né?
não é aquele souvenir que a gente comprou ali numa feirinha, né? Faz parte do passeio e tudo mais. Então, são essas memórias que são essa foi as taças que nós degustamos, né? Lá. Exato. E depois passa o paninho lá por dentro e ele traz para nós, né? Exatamente. Foi mais ou menos... E aí ficou aqui, é uma memória, realmente. A gente bate o olho e a gente lembra. Muito gostoso de lembrar cada vez que a gente pega a taça. É como se fosse um souvenir de viagem, né? A gente tem sempre o costume de viajar e sempre trazer alguma coisa, né? Eu vou dar um exemplo, um imã de geladeira, Com certeza. Um prato, alguma coisinha que sempre vai lembrar a gente daquele destino, né? Que a gente coloca em casa. E eu acho que a taça é isso, né? Você lembrar daquele momento da degustação, aquele momento de prazer. Com certeza. Eu queria perguntar até para o pessoal que está nos assistindo, se vocês têm alguma pergunta, ou para a Vanessa, para o Flávio, ou no meu caso também. Se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade. Um detalhe também que a gente gosta de frisar, né, Marco? A gente conversou também sobre isso, é que o turismo do vinho, né, assim, ele pode ser um turismo profissional, como, né, você vai, por exemplo, a trabalho, você vai para pesquisar e faz aquela visita técnica e tudo mais, mas também para a pessoa que, né, não conhece, que não conhece detalhes do vinho. Então, isso é legal, porque é uma viagem temática. Quer dizer, é o vinho que te chama, que te leva a conhecer esses lugares diferentes. Então, a gente fazer uma visita numa vinícola aqui no sul do Brasil. E depois, quando tiver oportunidade, vai na França visitar e avaliar, começar a avaliar essa diferença, né? De uma uva de um outro local, porque é mais frio ou porque tem uma irrigação diferenciada. Então, não precisa ser um profissional, não é só do profissional que a gente está falando, mas também desse conhecimento, dessa parte gostosa aí do vinho, né, Mark? Sim. Tem uma pergunta, Vanessa, não sei se você quer responder, eu respondo. Algum roteiro de vinhos do Nordeste do Brasil? Pode responder, Mark. A gente estava falando do sul da Bahia, né, outro dia, mas acho que tem um conhecimento maior da região. Então, tem o Vale do Rio do São Francisco, né, que lá é um projeto totalmente diferente. Já existe lá desde os anos 70, se eu não estou falando besteira. E imagina uma vinícola num deserto, né, num clima bem árido. E lá também tem passeio turístico para visitar as vinícolas, para visitar também o Rio São Francisco. E vale super a pena. E, enfim, além do São Francisco, também tem alguns projetos novos de plantações de vinhedos na Chapada Diamantina, lá na Bahia. Então, aos poucos, né? Mas lá no Vale do Rio São Francisco tem vários passeios, é bem legal. Toda bem aquelas experiências enológicas, né? Para a gente provar vinho, degustar, conhecer os vinhedos, né? E a diferença é que lá não tem essa história do inverno, do verão, né? Lá você pode entrar num pedaço da vinícola, uma colheita, do seu lado, a planta do lado está em outra época, né? Então você pode ter 2,5 safras, né? A gente fala, 2,5 safras de uvas por ano. Diferente das serras gaúchas, que é só uma safra por ano. Então, você sempre vai ter videiras com uvas e videiras sem uvas, né? Então, esse é um projeto bem diferente, mas é uma coisa brasileira, né? Enfim, o que a gente chama de tecnologia, nossa tecnologia. Na Europa, como qualquer outro lugar do mundo, a gente só tem, toda videira só dá uma vez o fruto por ano, né? Que é no verão. E lá no Vale do Rio do São Francisco, tem até 2,5 safras por ano, que é bem interessante. Mas, enfim, a gente teria que dar aqui uma live só de falar sobre isso, né? A gente tem muitas regiões do Brasil aí que a gente pode conversar sobre vinhos tão interessantes quanto. Mas, enfim, a gente resolveu falar até das Serras Gaúchas, porque hoje é o principal destino enoturístico aí brasileiro. Excelente. Acho que foi a Madalena que perguntou. Madalena, nós já vamos marcar esse roteiro aí, hein, Madalena? Vamos fazer esse roteiro para o Rio São Francisco. Sim, com certeza.
Bom, eu quero, enfim, já não estou vendo mais nenhuma pergunta. Achei aqui outra. Qual a vinícola do Brasil que tem hotel de charme aconchegante? É o que o Flávio disse, né? Tem o Spa do Vinho, perto de Bento Gonçalves. Esse é muito legal. Tem muito legal. o Pipa All Day também, no Pipas All Day também, que são aqueles chalés também, que é dentro da vinícola também, né? Esse é um bem pertinho de Bento Gonçalves. Ali as cidades são muito próximas, né? Como o Flávio falou, de carro, você circula muito facilmente ali por essas cidadezinhas ali. Bento Gonçalves é o mais atrativo. Tem muita opção. Tem muita opção legal no mundo, inclusive, né? Que a gente pode se hospedar ou próximo, muito próximo, ou na própria propriedade, né? Porque as vinícolas, elas são a propriedade, né? Tem as plantações, tem lá o cultivo da uva e tudo. Então, eles têm espaço, vamos dizer assim, né? Tendo espaço, é comum a gente ter essa possibilidade de ter hotéis em vinícolas, né? E poder se hospedar dentro das propriedades, né? Muitas são fazendas, são grandes, com áreas naturais muito bonitas, então tem bastante opção, não só no Brasil. Assim, só fazer um complemento até da pergunta da viagem na poesia. Na verdade, o que a gente mais tem são pousadas, pequenas pousadas dentro de vinícolas, né? Tem. Quando eu falo de hotel, o hotel que nós temos aqui no Brasil, esse é o Spa do Vinho. Uhum. O Spa do Que Vinho é da Rede Marriott, ele está bem no alto, bonito, né? Cercado pelas plantações todas e pelas videiras, muito legal, muito legal. Bom, Vanessa e Flávio, quero agradecer muito a vocês aí pelo bate-papo gostoso, né? Eu digo que falar de viagem, falar de gastronomia, de vinho, sempre para mim é um prazer, né? Prazer estar dividindo isso com vocês, né? Aprender um pouco com vocês. E queria saber se vocês querem falar alguma consideração final, ou enfim, querem fazer algum comentário. Olha, eu vou dizer que esse bate-papo aqui, não fosse pandemia, né, Mark? Estávamos aqui dividindo a mesa, dividindo o vinho, a pizza, porque é muito gostoso. Eu adorei o convite, foi muito gostoso. É bem essa coisa de estar em casa, né? Dividindo aqui os nossos conhecimentos, nessa rede que eu acho que eu gosto muito dessa questão desse trabalho colaborativo, então da gente poder apresentar o trabalho um do outro, né, que também é o nosso sustento. Então, eu acho que é bem por aí que a gente deve caminhar, né? Eu já gostava antes, mas eu acho que a pandemia trouxe muito essa questão da gente se ajudar e trabalhar junto em relação a isso. E bora montar roteiro para visitar a vinícola, e assim que tiver tudo liberado. Com certeza. Com certeza. Tours virtuais, por enquanto. A gente já dá para pegar. Por enquanto tem tours virtuais por vinícolas. Tem vinícolas que estão proporcionando tours virtuais, né? Pelo menos para dar vontade, né? Dar mais vontade de viajar, né? Sim, quando todo mundo estiver vacinado, a gente consegue viajar mais, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ó, eu quero agradecer a todos aí que estão nos assistindo. O vinho chegou. Agradecer principalmente a Vanessa e o Flávio pela essa live gostosa, maravilhosa, né? Enfim, desejar a todos uma boa noite, um bom resto de semana, um bom final de semana que está chegando aí, amanhã é sexta-feira, né? E vamos que vamos. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigada, Marcos. Boa noite. Obrigado. Beijo, Natália. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.